Bom, vamos começar a programar então. Dentro do escopo da classe, né, toda variável que for definida aqui dentro vai ser visível a todos os métodos, né? Então toda variável que você quer criar ali, que vai ter que ser visível a toda a instrução que você for criar, você vai, no caso aqui, declarar aqui. A gente vai programar agora o controle da nave, né? Então eu vou falar que o acesso da minha variável é pública. Quando você coloca o acesso public, você vai perceber que essa variável ela vai poder ser atribuída dentro do inspector da Unity, certo? Depois a gente vai verificar isso acontecendo. Aí eu vou criar uma variável do tipo float e vou chamar essa variável de velocidade. Tá? Opa, ponto e vírgula aqui. Não vou atribuir nenhum valor para ela, que nem eu disse para vocês, eu vou atribuir isso depois lá no inspector da Unity. Né? Eu não vou ficar colocando comentário também no código, porque como eu estou gravando e falando o que faz cada coisa, já serve como comentário. Eu falei para vocês que aqui dentro a gente tem o game loop, né, que ele fica executando o tempo inteiro. Ou seja, toda a parte que faz o jogo funcionar realmente está dentro do update. Mas por uma boa prática, é legal você não ficar enfiando um monte de código aqui dentro. Seria interessante você separar por métodos, né? Que nem aqui, eu posso chegar aqui, método mover nave, né, tal. Acho que é mais interessante. Aí, você criou o método, claro, você tem que chamar ele aqui dentro do update aqui para que ele seja executado. Por que é legal isso? Caso você altere ou desencane de usar esse método aqui, você só remove ou então simplesmente você faz um comentário aqui e ele não vai executar mais dentro do seu jogo. Senão depois você tem que ficar indo lá no código, deletando blocos bem grandes de código ou comentando. Acaba sendo não muito interessante assim, né? Tá, então, movimento da nave. E a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou criar uma variável aqui dentro do método, ou seja, essa variável aqui ela só vai ser visível dentro do método mover, né? Nave aqui. E eu vou criar essa aqui chamada posição x. Eu vou falar que essa posição x é igual a input ponto get x aqui, né? Já já vocês vão entender para que serve esses comandos aqui. E aqui entre parênteses eu coloco o nome do input que eu quero colocar, que eu quero acessar. No caso aqui eu vou querer acessar o horizontal, certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no gerenciador de input, ele está obtendo um axis. Geralmente, a gente tem dois tipos de input, certo? Para isso, vamos seguir aqui numa imagem que eu tenho. Ó, a gente tem dois tipos de input. Vamos pegar o controle aqui como uma referência aqui, certo? Que vai funcionar da seguinte maneira, tá? Deixa eu só alternar aqui de um jeito que eu consiga escrever aqui. Pronto. Melhor. Ó, eu tenho geralmente o botão, certo? Que geralmente aqui vai ser um button, certo? Aqui eu tenho um botão, aqui vai ser um button. E esse button pode ser tanto o botão do joystick como o botão do teclado, certo? Aí vocês vão ter o axis. O axis, o que ele é? Ele sempre vai ser relacionado ou ao direcional analógico ou até mesmo digital. Ou seja, ele está falando que aqui no caso, esse axis aqui seria o que? Ó, pode ver, o eixo X. Então lá na Unity, lá no gerenciador, esse get axis horizontal se refere a quem? À esquerda e direita, ou seja, o eixo X, certo? A gente vai ter depois lá o vertical, que é o eixo Y, e assim a gente está acessando diretamente essa área do controle, ou, no caso, também as setas direcionais do teclado, né? Ou então a tecla A, D e W, S aí, certo? Uma coisa interessante em entender isso aqui, percebe que eu fui lá e criei o quê? Uma variável float, certo ali, e falei que era ela, a posição em x, e falei que ela era igual ao input, certo? O que essa variável está recebendo? Ela está recebendo um valor float, ou seja, um número
que esse controle aqui está passando para a gente. Quando eu falo controle, na verdade, não é bem o controle, né? É o comando input, certo? Ponto get axis aqui, tá? Então ele é atribuído aqui a variável posição x, ele está retornando um valor de ponto flutuante. No caso, quando você deixa o controle parado, as teclas também do teclado parado, imagina que aqui você tem o seu eixo, certo? E ele vai estar retornando aqui para essa variável zero, tá? Quando estiver parado. Então, ele parado, ele vai estar retornando zero. Quando você colocar para a esquerda, certo? O controle, ou apertar a tecla esquerda, ou a tecla A, que seja, ele vai te retornar um valor em menos 1. Se você colocar para a direita, ele vai retornar 1, certo? Isso contando que a gente está só falando do eixo X, ou seja, no caso da Unity, seria o quê? Aqui dentro, a gente colocando e fazendo a referência ao horizontal aqui, certo? Desse jeito aqui. Então, o retorno sempre vai ser esses valores, né? Então, 0 parado, menos 1 para a esquerda, 1 positivo para a direita, em x, porque a gente está falando do eixo horizontal. A mesma coisa vai ser aqui no y, né? Seria 1 aqui, menos 1 aqui e 0 aqui. Só que, porém, nesse caso aqui no eixo y, a gente vai ter o quê? X vai ser igual ao horizontal, certo? E o y vai ser igual a vertical aqui, tá? Mas eles vão estar retornando exatamente esses valores aqui, tá ok? Então, vamos prosseguir com a programação. Bom, dessa forma, a gente já sabe que essa variável posição x aqui, né, pós x aqui, quando há a entrada de algum input, ela recebe o quê? 0, quando não há nenhum tipo de interação do usuário, ou 1 ou menos 1, dependendo do lado que ele está colocando. Vou criar aqui também outra variável chamada posição y. E vou falar também que input.getAxis, onde eu vou pegar o getAxis aqui, e aqui eu vou colocar o vertical. Importante uma coisa, percebe que o atributo que o getAxis recebe é uma string, né? Ele está vindo entre aspas. E no caso, tem que ser exatamente o nome que foi atribuído no editor de inputs. Se você vier aqui no Edit, certo? Project Settings, Input, você vai perceber que é o nome horizontal. Ele começa com maiúsculo e segue essa sequência. Vertical a mesma coisa. Então, na hora de montar a programação, se você, por um acaso, escrever alguma coisa diferente aqui, não funciona. Bom, então aqui a gente está buscando no caso ele está retornando o valor para a gente de 0, menos 1 e 1 em ambos os eixos. E agora a gente vai fazer a nave se movimentar. Qualquer tipo de transformação que a sua nave fizer, seja ela uma posição, uma rotação, uma escala, a gente fala que ela fez uma transformação, ou seja, um transform. Então eu vou vir aqui, ó, transform, ponto. Aí aqui eu vou colocar o quê? A propriedade, né, da transformação. No caso aqui, eu tenho duas propriedades de posição. Uma é o position, certo? E o outro é o translate. No caso do position, ele pegaria a sua nave e tiraria ela do ponto A e colocaria ela no ponto B. No caso do translate, ele leva a sua nave do ponto A até o ponto B. Então a gente quer isso, no caso a gente quer isso, né? Quer que ela se movimente de um ponto até o outro com intervalos. Então eu vou colocar ali. Aí aqui no caso, toda vez que você estiver programando, a hora que você bater aqui o parênteses, então, você vai perceber que ele vai aparecer um quadrinho aqui dizendo quantas formas você tem de poder preencher esses atributos. Certo? Então eu tenho aqui. Aí o que eu vou fazer? Aqui no caso, simples, eu vou fornecer os eixos. Então, a minha posição em X, aqui no caso, eu vou colocar aqui, certo? Eu vou movimentar em X. Aqui no caso, eu vou movimentar ele aqui em Y. E no caso, como eu não vou movimentar ele em Z, eu vou falar que eu vou movimentar aqui ele em 0F aqui.
Quando eu coloco o Fzinho aqui, estou falando que ele é um valor decimal do tipo float, tá ok? Então aqui no caso eu estaria movimentando a minha nave, certo?